Se você ainda acredita que a igreja travou a ciência, você foi enganado. E hoje eu vou te provar com fatos históricos que a fé cristã foi a maior impulsionadora da ciência no Ocidente. A ideia de um conflito eterno entre igreja versus ciência não é antiga. É uma invenção do século XIX, popularizada por dois homens, John William Draper e Andrew Dickson White. Eles não eram historiadores imparciais, mas ativistas com uma agenda anticlerical. A historiografia séria de hoje, com nomes como Edward Grant e Thomas Woods, já desmascarou essa narrativa como um mito propagandístico. A ciência moderna só pôde nascer na Europa cristã por uma razão teológica fundamental. A fé cristã ensinava que o universo foi criado por um Deus racional e bom. Portanto, o universo não é caótico, mas ordenado e governado por leis consistentes. E mais importante, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus, possui a razão necessária para descobrir essas leis. Essa cosmovisão, um universo previsível e uma mente humana capaz de compreendê-lo, é o alicerce intelectual sobre o qual toda a ciência foi construída. Mas a igreja não forneceu apenas a base filosófica. Ela construiu a infraestrutura. As primeiras universidades do mundo, Bolonha, Paris, Oxford, foram fundações da igreja. Elas garantiam autonomia jurídica aos estudiosos para debater livremente filosofia natural, matemática e medicina. Nos mosteiros, monges copistas não apenas salvaram o conhecimento da antiguidade clássica da destruição, mas também eram centros de inovação e observação metódica da natureza. Os maiores cientistas eram, eles próprios, homens de fé. Nicolau Copérnico, que colocou o Sol no centro do sistema, era um cônego católico e dedicou sua obra-prima ao Papa Paulo III. Gregor Mendel, o pai da genética, era um monge agostiniano. Ele descobriu as leis da hereditariedade em um tranquilo jardim de mosteiro. E a teoria do Big Bang? Nasceu na mente de Georges Lemaitre, um padre e físico belga. Einstein a princípio duvidou, mas depois admitiu que Lemaitre estava certo. A lista é infinita. Roger Bacon, pioneiro do método experimental, era um frade franciscano. Os jesuítas foram chamados de os pais da sismologia. A ciência não é inimiga da fé, é filha dela. Se você ainda acredita que a igreja travou a ciência, você foi enganado. E hoje eu vou te provar, com fatos históricos, que a fé cristã foi a maior impulsionadora da ciência no Ocidente. A ideia de um conflito eterno entre igreja versus ciência é uma invenção do século XIX, popularizada por ativistas com uma agenda anticlerical. A ciência moderna só pôde nascer na Europa cristã porque a teologia ensinava que o universo, criado por um Deus racional, é ordenado por leis, e o homem tem a razão para descobri-las. As primeiras universidades do mundo, Bolonha, Paris, Oxford, foram fundações da igreja, e os maiores cientistas eram homens de fé. Copérnico, um cônego, Mendel, um monge agostiniano, Georges Lemaitre, o padre do Big Bang. Mas e Galileu? O mito diz que ele foi perseguido por defender o heliocentrismo. A verdade é mais complexa. A igreja não condenou o heliocentrismo como heresia. O problema foi um choque político, metodológico e de personalidades. Dos 10 cardeais em seu julgamento, a maioria, incluindo o futuro Papa Urbano VIII, inicialmente apoiava Galileu. Após o julgamento, ele não foi para uma masmorra, mas continuou sua vida como um intelectual respeitado, amigo do Papa, recebendo seu salário da igreja até o fim da vida. A igreja não apenas apoiava, mas produzia ciência de ponta. A reforma do calendário gregoriano que usamos até hoje foi um projeto científico monumental liderado por astrônomos jesuítas, exigindo uma precisão matemática inédita para a época. No século XVII, os melhores observatórios e os astrônomos mais renomados do mundo, da China à Índia, eram padres jesuítas, expandindo o conhecimento do cosmos. E a tal Idade das Trevas é outro mito. Os historiadores hoje a reconhecem como um período de intensa inovação. O arado pesado, os moinhos de vento e água, as universidades, a contabilidade e os relógios mecânicos nasceram ali. A ciência medieval fertilizou o solo para a revolução científica que viria. E Giordano Bruno não foi um mártir da ciência. Ele foi condenado por suas crenças teológicas panteístas e pela prática de magia hermética, um sistema pagão que nada tinha a ver com astronomia. A verdade é simples: sem a fé cristã, não existiria ciência moderna. A igreja não destruiu o conhecimento, ela o construiu. E se você quiser entender como tudo isso foi apagado ao longo dos séculos, assista até o final e se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixe o like e comente. Ciência e fé caminham juntas.